No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 1 e o versículo 5. Nós vamos ler até o 17. E nós vamos ler alguns versículos, se Deus assim o permitir, para vocês conseguirem entender aquilo que Deus colocou no meu coração. Confesso que essa palavra e algumas coisas do que Deus nos deu, Deus já vem falando há um tempo comigo. E orando a Deus, o Senhor nos conduziu dentro daquilo que Ele já estava ministrando aos nossos corações. Meus irmãos, foi falado muito aqui o segundo louvor e relouvado. Você está aguardando esse arrebatamento? Foi louvado aqui, somos a geração do A. Você é essa geração? Se é essa geração, se aguarda este acontecimento, porque nos parece que esse acontecimento é uma história que é contada de geração em geração, e é passado de pais para filhos, e filhos repassando para outra geração. Mas eu quero te dizer uma coisa: este encontro está para acontecer muito em breve. E a palavra que o Senhor nos deu está totalmente ligado com isso. E eu peço que em nome do Senhor Jesus você preste atenção. Eu vou tentar ser o mais breve possível, e que o movimento, o período não roube a sua atenção, porque eu preciso que você raciocine esta palavra comigo para entender. Porque, irmão, esse dia, este arrebatamento vai acontecer. E eu quero te perguntar uma coisa: como que é que você quer se apresentar diante do seu Deus? Você pensa nisso? Você pensa nisso? Porque nós vamos falar sobre isso hoje. Lê comigo o texto. Evangelho de Lucas, versículo 5. Nos dias de Herode, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. A mulher dele era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Aconteceu que quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. 13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz,
e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Meus irmãos, esse texto que nós lemos nos vai falar a respeito de um homem chamado João, conhecido por nós e pela Bíblia, João Batista. Confesso para vocês que eu acredito que eu nunca ministrei a respeito de João Batista, mas nós vamos ver que é um personagem, um homem que exerceu um papel muito importante no ministério de Jesus Cristo. Nós vamos ver que, como lemos aqui no texto, o seu pai Zacarias era sacerdote, a sua mãe também era descendente de Arão. Ambos, a palavra nos deixa clara que eram pessoas tementes, pessoas justas diante do Senhor. Porém havia um problema, aliás, havia dois problemas. Isabel era estéril e os dois já tinham uma idade avançada. Eu quero te dizer já uma coisa, abrindo parênteses aqui. Não importa a idade, o que importa é que se Deus tem algo para fazer, vai acontecer. Amém? E aquele casal agora, Zacarias estando na sua função, a palavra do Senhor nos diz que o anjo então aparece a ele e traz uma notícia e fala que ele teria um filho e dá um nome, especifica muito, deixa muito claro que seria um homem e qual nome ele teria que dar. Aleluia. E assim aconteceu. João Batista nasceu. Se você ler nos capítulos próximo, você vai ver todo o desenrolar. Os 4 evangelhos. Jesus, me ajuda aí. Bugou 3, né? 3, pastor? Mateus, Marcos, Lucas. 4. Buguei agora, irmão. Eu tô que leio os evangelhos. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João conta a história de João Batista. E a palavra do Senhor nos diz que este homem nasce então, e eu não quero me deter em toda a história, porque o que Deus tem para falar é um pouco mais adiante. Nós vamos ver que esse homem é um homem que tinha sobre ele uma grande missão, Deus, sobre a vida dele existia uma grande expectativa, porque nós vamos ver que este homem, ele foi profetizado lá pelos profetas. Isaías o mencionou, nós vamos ver Malaquias mencionando a respeito dele também. Então este homem agora é um homem que tinha um papel muito importante a ser desenvolvido sobre a terra. E é dentro disso que o Senhor ministrou ao meu coração, e que com a ajuda de Deus nós vamos explicar, falar. Meus irmãos, João Batista era um homem que o Senhor o chama em um período complicado. Nós vamos ver que a política, a religião, a situação espiritual daquele povo, naquele momento, era das mais piores e decadentes possíveis. O momento que Deus levanta João Batista para pregar a palavra, para anunciar o reino,
para anunciar o Cordeiro de Deus era um dos piores. E nós vamos ver que João Batista, ele é muito assemelhado ao profeta Elias. Aleluia. E nós sabemos que João Batista, se você analisar o ministério de Elias e o ministério de João Batista, é muito semelhante. O povo, a situação política, a situação espiritual e os desafios que eles passaram são muito semelhantes. E a palavra do Senhor nos diz que João Batista, ele veio exercer um papel de precursor do Senhor Jesus. E o que é um precursor? É uma pessoa que vai adiante, trazendo uma mensagem, trazendo uma notícia. É uma pessoa que vem antes daquele que chegará. E assim era essa o propósito, a vontade do Senhor. João Batista ia aparecer, porque, irmão, é necessário você entender que neste período que João Batista é levantado, houve um período de 400 anos, a qual o Senhor não falava mais na terra. E Deus levanta agora João Batista. E se eu fosse pôr um tema nessa mensagem, o tema dessa mensagem é: vá na frente. E o que eu quero falar com você, o que eu quero desenvolver aqui com a igreja, é a respeito deste desafio, deste propósito que João Batista tinha sobre a sua vida de ser o precursor. Diga para o seu irmão que está do teu lado, você os pregadorzão, diga para o seu irmão que está do teu lado: você tem um papel na terra. Não, diga mais profeta, deixa o profeta chegar, diz: você tem um papel na terra. Irmãos, quem está para vir mesmo? Quem está para vir? Eu já adiantei no começo da palavra. Quem está para vir? Quem está esperando? Quem está para vir? Quem está para vir? E quem é o precursor hoje de Jesus na terra? Diga assim. O negócio vai ficar mais profundo aqui. Nós precisamos entender que, irmão, não é só congregar. Me desculpe. Não é só sobre participar das agendas da igreja. O propósito de Deus para mim e para você é mais profundo. E hoje aqui, assim como o profeta teve uma visão, hoje a vara de medir está aqui e ela vai ser colocada na sua frente. E o Senhor te convida a ir mais profundo hoje. E o que eu quero compartilhar com vocês é que diante deste desafio, nós precisamos conhecer o propósito. Foi ministrado esses dias aqui pelo nosso pastor a respeito de propósito. E precisa estar claro. Irmão, você sabe qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Irmão, quantos aqui tem um testemunho forte? O Senhor te arrancou com mão poderosa lá do mundão. Quantos aqui, só o irmão ali tem um testemunho? Você é santo? Hã? Quanto aqui saiu da cachaça braba? Quanto aqui, aleluia, era um pervertido, mentiroso, caloteiro, enrolão, fraudulento? Porque eu acredito que você era. Hã? E o Senhor te chamou. Nos últimos tempos, irmão, o Senhor tem me levado a conhecer sobre a graça, e é muito ministrado sobre a graça. Mas esses dias no nosso GC, eu falei que nós temos que ter um cuidado para não cair em desgraça, porque precisamos entender com muito claro, porque, irmão, o Senhor te chamou, não é só para você estar sentado nessa cadeira. Amém? Então você precisa conhecer o seu propósito.
Abre para mim João 1:22. Eu sou meio antigo, irmão. Eu adoro desfolhar, percorrer a Bíblia. Abriu ali? João 1:22. Ah, tá. É isso mesmo, tá certo. Me achei. Que eu costumo ler muito a Bíblia, eu olho ali e parece que eu estou lendo outra coisa. E disseram-lhe, então, diga quem é você. Aqui, irmão, foram lá ver João Batista, o que ele estava fazendo, para saber o que ele era. Aí ali, antes, uns versículos mais acima, ele já tinha falado que ele não era Jesus, ele já tinha falado que não era o profeta Elias. Aí eles não estavam entendendo quem era ele. Aí olha só, por isso que está entendendo aqui o precursor, nós precisamos saber quem somos, porque se nós não sabemos quem somos, nós somos qualquer coisa. Amém? Aí olha aí o que ele está. Eles disseram-lhe então, diga quem é você para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. Tinha uma galera querendo saber o que ele estava fazendo, quem era ele. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Próximo. Então, ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista sabia quem ele era e sabia qual era o seu propósito. E esse propósito consiste em preparar o caminho do Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas 3:4. Nós vamos ler Bíblia hoje, irmão. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. É necessário conhecer o seu propósito e saber o que espera. João Batista, ele veio com o propósito de preparar o caminho para o Senhor. E eu já falei aqui, nós como igreja hoje, no século 21, no ano que estamos, você precisa entender que existe uma tarefa, existe algo muito mais além, que é preparar o caminho para o Cordeiro, para o Leão que voltará. Existe um trabalho a ser feito, e Deus conta conosco. Amém? Você precisa entender algo, irmão. Jesus veio, se cumpriu já. João Batista fez o papel dele. João desempenhou o seu papel. Jesus veio sobre a terra, perdoou os pecados. Só que, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor voltou ao Pai. E o Senhor deixou um trabalho a ser feito para mim e para você. Eu não sei se você tem lido a Bíblia, mas algo, irmão, Jesus Cristo deixou muito explícito nas suas últimas palavras sobre a terra, que nós vamos ver nos Evangelhos, e nós vamos ver em Atos, no capítulo 1, sendo reforçado. As últimas palavras de Jesus, enquanto ele era, louvado seja Deus, levado aos céus, o Senhor nos deu uma tarefa de ir e fazer discípulo, irmos sermos testemunha dele por toda a terra. Você já leu essa palavra? Você já leu essa palavra? Você acha que é para quem, irmão? Isso. Você acha que é para quem? Para o pastor Mike? Para o pastor Léo? Para os evangelistas? Se a igreja...
Escute isso: todos que são salvos são convocados. Você é salvo? Você é salvo, irmão? Então você foi convocado. Você compreende isso? Você compreende isso? Você tá te fazendo um sentido? Porque nós precisamos entender que hoje, irmãos, o Senhor está lá no céu. E meu querido, Ele não vai descer aqui e trabalhar, não. A sua obra já foi feita. Há uma expectativa no coração de Deus. E eu não sei se eu estou conseguindo se fazer claro, mas em nome de Jesus, com o Espírito Santo, se eu não estou sendo claro, possa clarear. Existe uma expectativa no coração de Deus, de que sua igreja ganhe, trabalhe, prepare, espalhe a sua mensagem. E eu não sei se você entende que hoje talvez, se você entrou aqui sem identidade, sem propósito, eu não sei se você já teve uma crise existencial, mas eu já tive. Quando eu fiz 27 anos, eu fiquei um tempo só chorava, porque, irmão, eu era pregador, eu estava no altar, eu era líder, aleluia, eu estava todo dia na igreja, mas começou a entrar um vazio, porque eu olhava para minha volta e não estava realizado. Eu comecei a questionar algumas coisas na minha vida, e foi um processo muito longo da parte do Senhor, aonde a minha vida espiritual mudou grandemente. Eu quero te dizer, talvez você entrou aqui numa crise existencial, mas hoje Deus vai te dar identidade, hoje Deus está te dando aqui direção. Ei, se você não sabe o que você é alguém que eu levantei na terra. Eu não sei se isso arde mais no coração de alguém. Irmãos, então, as qualidades para te ajudar a compreender mais que um precursor tem, é conhecer o seu propósito. A segunda é que ele sabe a mensagem que deve falar. Ó, Lucas 3, 2. Lucas 3, 2, olha só. Segunda parte. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmão, estava 400 anos. Deus não falava. Aí agora veio a palavra. Eu quero te dizer uma coisa. O que falamos, irmão, talvez, eu gostaria de te falar algo, não sei, mas não sei como está sendo a sua recepção a isso, mas queria falar que Deus está te dando um carro, uma casa. Eu gostaria, e Ele vai te dar se Ele quiser, não sei se for propósito dEle, mas João Batista falou, e nós falamos, não o que queremos, mas aquilo que Deus nos manda falar. Amém? Amém? Então o pastor Mike, quando ministra aqui, ele não fala o que ele quer. Eu estou aqui, eu não estou falando o que eu acho, eu não estou falando o que eu gostaria, porque você, claro para você, eu gostaria de estar com a boca fechada. Aleluia! Quando subimos aqui para falar, irmão, não é o que queremos falar, mas João Batista, ele vem agora depois de 400 anos, com uma mensagem não gostosa para o ouvido do povo, mas uma mensagem que trouxe revolução naquele povo. Então me desculpa. Outra qualidade é, sabe a mensagem, porque Deus dá a mensagem. E aqui, irmão, eu quero que você pegue comigo o que Deus me deu. Lucas 3, 3. Pode deixar em Lucas agora. Lucas 3, 3. Olha só, quando pega essa revelação, irmão, você precisa ser espiritual para pegar isso. Aí ele, no 2 nós lemos a palavra veio até ele. Ele percorreu toda a região nas imediações
do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pega isso aqui, ó. A palavra, quando ela vem, ela gera movimento. Não, você não pegou. Aí eu vou te ajudar a pegar. Silêncio. Não tinha palavra. Deus dá a palavra. Não era o que ele queria, era o que Deus tinha dado. E agora, João começa a percorrer. Palavra gera movimento. Irmão, você pode não guardar toda essa palavra, mas palavra, se você pegar isso, sua vida vai mudar. Irmão, Deus tem dado palavras, Deus tem me incomodado tanto. Eu falei isso para os evangelistas na quinta-feira. Porque Deus tem dado tanta palavra neste lugar, irmão. E o que é essa palavra? Porque nós vamos ler lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Eu nem vou pedir para ler. Não existia nada. E de repente Deus começa a liberar a palavra. E as coisas foi acontecendo. A terra foi se movendo. As coisas foi se movimentando. E eu, quando eu estava estudando, Deus foi me levando. Eu não sei se você tem condição espiritual para entender essa revelação, mas aleluia, irmão, quando a palavra vem, ela gera movimento em nós. João 4:28. Eu vou te tentar simplificar o que eu estou querendo te dizer. Na mulher samaritana. Mulher samaritana está em alta, né? Está em alta ela. Aleluia. Mulher samaritana está indo lá pegar água. Sem propósito. Sem palavra. Sem identidade nenhuma. Só que quando ela chegou lá, ela encontrou a palavra. Aleluia. E ali teve um diálogo. É outra coisa que Deus tem ministrado tanto comigo, irmão. O diálogo que nós temos com Deus tem gerado impacto em nós? Tem gerado, pastor? Porque nós vamos ver uma mulher que ela é exposta pela palavra. Ela estava lá tentando, dentro das suas condições, saciar a sua sede. E se você não conhece o texto, vai ler lá em João 4:28. O que eu quero te dizer para você entender que a palavra gera movimento. Nós vamos ver que depois de todo o diálogo que Jesus tem, e Jesus expõe a sua situação, e Jesus fala a respeito da adoração, e agora aquela mulher então diz: não, nós sabemos que Cristo virá, que o Messias virá. Aleluia, o impacto de um precursor, de alguém que estava ministrando. Aleluia, aquela mulher sabia que Jesus viria. Então Jesus agora diz: pois bem, sou eu, o Cristo, que fala com você. Aí sabe o que acontece? Aquela mulher foi fazer o que, irmão? Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Ela foi buscar água. Sabe o que está lá no versículo 28? Então a mulher larga o cântaro que ela foi buscar água e volta. Tá pegando? Palavra gera movimento. Meu Deus. A mulher estava indo lá cuidar da vidinha dela, buscar aguinha para ela, beber. Só que quando ela recebe a mensagem, ela tem um encontro com a palavra. Aquela mulher larga o cântaro, larga a sua vida, suas coisas. Tá pegando?
Não. Sabe aqueles vídeos? Eita Deus, eu estou entendendo. Está entendendo? Quando aquela mulher, Jesus fala, eu sou Cristo, então ela larga o cântaro, volta lá para onde ela habitava, anuncia a palavra, gera movimento. Anuncia, palavra gera movimento. E não só parar, ela anuncia. E agora ela vem com toda a cidade. Você não pegou, meu irmão? Ela vem com toda a cidade para Jesus ministrar. Precursor. Entendeu? Está entendendo o que Deus está esperando de você? Irmão, o que fazemos aqui nessa reunião? O que fazemos nessa reunião? O que você veio fazer aqui? Aleluia! A palavra que é falada aqui precisa gerar movimento em nossas vidas. E eu vou aqui para o final, porque eu quero orar. Aleluia! Vamos aqui para o final. Outro atributo de um precursor: ele conhece o seu lugar. Irmão, nós precisamos entender que a glória não é nossa. Não, a glória não é nossa. A glória não é para nós. Você vai ver que João Batista, lá em Lucas 3, 15, 16, eu não vou ler o versículo, está agora ele anunciando, ele está pregando lá, como nós já lemos, e agora o povo vendo que ele é homem de Deus, cria-se uma expectativa no coração daquele povo, e Deus revela para João de que era o Cristo. E lá em Lucas 3, 15, 16, você vai ver que João Batista trata logo de dizer: ei, espera, eu não sou, vem alguém. Está entendendo? Conhece o seu lugar? Se eu estou falando aqui, a glória não é minha não, meu irmão. Quando você pegar nesse microfone, ou melhor, irmão, precisamos se desprender disso aqui, porque parece que o ministério e parece que é sobre nesse altar. Quando Deus te usar e vir aquela pessoa que você ministrou lá no seu trabalho, lá na sua escola, você tem que falar: opa. Quinta-feira teve culto. Eu fui dirigir um culto e ministrei lá no trabalho. E o abençoado mandou uma mensagem e tal. Eu falei: opa, a glória é do Pai. Precisamos entender qual é o nosso lugar. Porque, irmão, quem gosta de glória tem que tomar cuidado, porque Jesus denunciou isso muitas vezes nos fariseus. Aqui quem canta é para a glória de Deus. Aqui quem prega é para a glória de Deus. Aqui quem lidera é para a glória de Deus. Você pode não gostar. Você pode não gostar, mas é para a glória de Deus. Precisamos conhecer o nosso lugar, e isso aqui é uma revelação tremendo, irmão. Precisamos. E sabe qual é o sucesso? Esses dias eu ouvi isso. Irmão, eu li um livro, O Reino de Ponta Cabeça. Vocês vão ver quando eu pregar ou falar, eu sempre vou trazer coisas meio esquisitas, assim, umas palavras dos avessos mesmo. Porque esse livro transformou meu modo de pensar o reino. O Reino de Ponta Cabeça, o pastor já leu. Leia. E fala sobre justamente as ministrações de Jesus, o tempo dos evangelhos mesmo. E o sucesso, sabe qual é o sucesso de um precursor? De alguém que vem adiante.
de alguém que vem adiante. Irmão, o sucesso é quando se tornamos inútil. Eu dei meu esboço para a Silvana ler. Falei, lê aí, minha amada. Vê se as ideias... você consegue entender? Se você entender, a igreja vai entender. Aí ela falou, mas... Ela só questionou. Se tornar inútil, eu falei, vai pro culto que você vai entender o que Deus quer falar. Precisamos conhecer o nosso lugar, para não buscarmos glória para nós, porque é sobre Jesus. E precisamos, o nosso sucesso é se tornar inútil, dispensável. Irmão, e quando eu estava montando esse esboço, entenda, olha que coisa linda. O pastor Fábio, quem ama o pastor Fábio? Eu amo. Só um pouco da igreja, Senhor Deus. Ainda bem que não está gravando, né, Rayane? Não? Ô, glória. Quem gosta do pastor Fábio? Eu mudei a palavra. Hã? Aleluia. Eu adoro, irmão. Por mim, todo culto ele prega, ele fala. Para mim não tem problema, não. Eu amo ouvir o servo de Deus. Só que vai fazer um mês que ele não está vindo. Ele está com tanto sucesso na vida dele, sabe por quê? Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Você está aqui. Está acontecendo. Parou a igreja um mês? Parou? Esse é o sucesso de uma pessoa que vive uma vida de propósito. Você pegou? Sabe o que está acontecendo, irmão? Em João 1:35 e 36. João Batista está pregando. E quem vem? Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí sabe que os discípulos, você vai ler lá, os discípulos dele. Aí ele fala, eis aí ó, o Cordeiro de Deus. Os discípulos deixam João Batista e começa a seguir e ficar com Jesus. Pegou? Irmão, é muito bom você ter uma referência. Não é sobre isso, você está entendendo? Só que tem pessoa que, irmão, você precisa entender. Você precisa entender. O centro de tudo é Jesus. Me desculpa, às vezes a liderança está cansada. Às vezes a liderança está sobrecarregada. Por quê? Porque tem pessoas que não entendeu ainda. Está nas costas. Está em cima, pesando. E nessa noite aqui o Senhor quer que nós chegamos nesse sucesso. Ao ponto, irmão, que chegamos com o nosso pastor e isso se espalhe. Aonde se nós faltarmos, não vai ter problema, porque o nosso irmão já entendeu, já conheceu e já sabe o que precisa ser feito. Você compreende isso? Tem pessoas que é centralizadora. Tem pessoa, irmão, me desculpe, eu vou falar porque meu compromisso é com a palavra. Tem pessoa que não recebe uma palavra da irmã, se a irmã abrir a boca e falar. Sabe por quê? Porque só enxerga Jesus na vida de A, de B e de C. Ei, eu quero te dizer uma coisa. A obra de Deus é universal, é pro o reino de Deus. Quem quiser, Deus usa. Se não for, não. Tem que ser a oração dele. Oh, meu querido. Por acaso o Espírito que está na vida dele não está na outra? Hã? Aí para piorar a situação de João Batista, só que João Batista tinha a mente de Cristo, entendia qual era o seu papel, não ficou tristezinho porque não recebeu um elogio de Jesus. Não, João Batista agora, irmão, e eu vou falar, o povo, negócio, tem gente que inflama, né? Aí você vai ver que para piorar a situação, nos versículos, nos capítulos adiante de João, chegam uns discípulos e começa uma discussão dos discípulos de João Batista, porque do outro lado, Jesus estava batizando. João Batista começou a anunciar que ele viria, agora ele já está lá, Jesus já está lá. E João Batista, os discípulos vêm até ele e falam, ó, está
todo mundo indo lá ser batizado com Jesus. Pegou? João Batista falou uma das mensagens mais extraordinárias, e eu vou encerrando por aqui. João 3,30. Quem lê Bíblia já entendeu, tá ali? Porque este é o centro, é o cerne de uma pessoa que entendeu e vive o propósito de Deus. 30. Aleluia. Pegou? Não, pegou? Convém que ele... Ei, mas o outro ali está falando melhor, o outro diz melhor. Chegou aquele irmão lá e eu acho que vai roubar o seu lugar. Convém que ele cresça. Eu quero orar. Em nome de Jesus, pastor, eu vou louvar só um pedaço desse louvor e passo para o Senhor. Vem aqui, jovens que louvaram. Vocês vão louvar um pedaço. Ei, pegue a mão do seu irmão aí.